Quando na fase de scan, né, se você não identificar vulnerabilidade em uma máquina, né, você pode usar um outro meio para que você possa tentar explorar aquela máquina, né. Muitas vezes você pode usar a engenharia social, né, para poder manipular o usuário para que ele possa liberar o acesso para você, né. A engenharia social, no contexto de segurança da informação, né, refere-se à manipulação psicológica, né, de pessoas para execução de ações ou para divulgação de informações confidenciais, né. É um termo que descreve um tipo psicotécnico, né, de intrusão que depende fortemente da interação humana e envolve enganar outras pessoas para quebra de procedimento de segurança, né? Então, o ataque de engenharia social, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor, suponha que você tem um arquivo malicioso, né? E você vai enviar esse arquivo malicioso para a vítima e fala com ela para poder abrir, que é algo que ela precisa, né? Tem que estudar algo que ela precisa, que ela está procurando. Você fazer algo criativo baseado no que ela quer, enviar para ela e falar que aquela informação é o que ela está precisando. Na hora que ela abrir, você consegue, né, obter as informações, né? Então, você pode usar a engenharia social tanto pelo telefone, ligando para a vítima e fazer com que ela passe informação para você, né? Você pode usar aí ferramenta, né? Criar aí um vírus malicioso, né? E através desse vírus você pode enviar para o e-mail da vítima. Quando a vítima clicar naquele vírus, você vai ter acesso à máquina dela, né? Ou você vai fazer aí o ataque conforme o que você deseja, né? Então há vários tipos de engenharia social, né? Tem as ferramentas que a gente pode usar, né? De engenharia social, e a gente tem também que usar a criatividade para poder manipular a vítima e fazer com que ela acesse aquele seu conteúdo, né? Para você obter aí dados pessoal, né? Obter acesso à máquina e outros tipos de ataque que você pode fazer, né? Então é sempre bom todos os usuários estar ciente, né, saber mais ou menos o que é engenharia social e não passar informação pessoal, né, para qualquer uma pessoa, né. Analisar bem antes de abrir um arquivo, né, que às vezes pode ser um arquivo malicioso, né. E nesse conteúdo, nessa aula, a gente vai trabalhar, né, fazendo aí, criando um vírus, né, um vírus malicioso, e a gente vai fazer com que esse vírus seja instalado lá na máquina cliente, né? E a gente vai ficar com main debido na escuta, né? No nosso Kali Linux, né? E esse main debido vai ficar guardando a conexão. Quando a gente clicar no link malicioso, o main debido vai receber o shell, né? Vai receber a sessão e a gente consegue invadir a máquina, né? Mais ou menos assim, resumindo, né? Então a gente vai fazer a instalação de uma ferramenta para a gente criar aí a nossa backdoor, né, o nosso payload, né? A gente vai instalar aí o velho e vamos criar um backdoor na prática, e depois a gente vai fazer aí um bypass de antivírus, né? A gente vai criar um vírus e vai fazer com que o antivírus não reconheça ele como se fosse um vírus, né? Há várias ferramentas aí que você pode usar para encodar, né? Encodar um programa, né? E ele vai ficar codificado, né? Quando você injetar aquela backdoor dentro daquele programa, não vai ter alteração. Ele vai ficar do jeito que ele era originalmente, não vai ter nenhuma alteração, né? Então a gente vai instalar o velho e em seguida a gente vai fazer o bypass aí no antivírus, né? A gente vai executar o vírus, vai ver como funciona o vírus, tá? Deixa eu abrir aqui o meu termos sudo, né? Aqui eu vou dar um digital comando apt install velho, né? Ips para aceitar. E aqui ele vai começar a fazer a instalação, né?